Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar. E dessa vez vamos trazer um vídeo relacionado à matéria de raciocínio lógico e matemática. Mais precisamente, o conteúdo que vai ser trabalhado nesse vídeo vai ser sobre as progressões e as sequências numéricas. Primeiro, o que é uma sequência numérica? É quando você tem um padrão desenvolvido entre os números. Você tem termos e esses termos guardam entre si um determinado padrão, eles seguem um padrão. Um exemplo bem básico disso é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela consiste, você tem dois termos e esses termos, os dois termos anteriores, eles vão fazer o termo seguinte. Ou seja, sempre a soma dos dois números anteriores resulta num terceiro número. E essa soma dos dois terceiros, do segundo e do terceiro, vai resultar num quarto número. E assim por diante. Entenderam a lógica? Então, essa lógica de formação é nomeada de termo geral ou lei de formação. Você vai fazer uma função que vai relacionar o elemento, ou seja, vai ser dependente do valor n, que seria o valor do termo que você quer encontrar. E é dessa forma que é feita a função. Por exemplo, você coloca do lado da igualdade a n igual a determinada lei de formação. Considerando a única variável dessa conta tem de ser o n. Agora, as duas progressões que são sequências e que são muito comuns no nosso dia a dia são a progressão aritmética e a progressão geométrica. A primeira, ela se relaciona, ela guarda consigo uma lei de formação baseada no A1 mais a razão vezes a quantidade, o termo que você quer, menos 1. Ou seja, o número que vai ser obtido sempre vai ter uma razão, sempre vai ser maior ou menor que o outro, seguindo a lógica da mesma diferença. A subtração entre eles vai ser igual. A subtração entre, por exemplo, o A3 e o A1, quer dizer, o A3 e o A2, vai ser igual à subtração entre o A4 e o A3. Essa é a lógica da progressão aritmética. A progressão aritmética, ela é muito utilizada no nosso dia a dia, principalmente naquelas funções a equação horária da velocidade, por exemplo, do movimento retilíneo uniformemente variado. O que consiste aquilo? O movimento uniformemente variado, para quem não sabe, ele é um movimento que possui aceleração constante, o que indica que você vai ter uma variação da velocidade que vai ser constante. Eu vou adicionar determinado valor à velocidade a cada tempo, a cada passagem de tempo, a cada unidade de tempo. Dessa forma, eu tenho o meu A1 como sendo a velocidade inicial, mais o meu tempo, vezes a minha razão. E vai me gerar o meu valor de velocidade em determinado momento. Entenderam? É essa a aplicação prática da progressão aritmética. Além disso, temos outros tipos de progressão aritmética também, como em gráficos, é muito comum isso, mas para analisar, basta que você subtraia. Lembrando que o valor negativo para a razão é possível sim, e valores também fracionários também são possíveis. Até mesmo a razão igualada a zero é possível, que seria a progressão constante, a sequência numérica constante. Agora, sobre a progressão geométrica, ela se diferencia da aritmética porque, ao invés de ser um valor constante que vai ser somado, vai ser um valor que vai ser multiplicado, que vai ser constante. Então, para achar qual é a razão, basta que eu divida um termo sucessor do termo anterior a ele. Ou seja, a n
dividido por AN menos 1 vai ser igual à minha razão. Lembrando que a lei de formação para essa sequência numérica é AN é igual a A1 vezes N menos vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a razão. Lembrando, mas aí você deve estar se perguntando, onde eu aplico isso no meu dia a dia? Eu digo a você que você aplica em todos os lugares, porque a matemática financeira, ela se apropria desse conceito para fazer aqueles famosos juros compostos, que é o tipo de juros que é muito aplicado em todas as relações comerciais as quais a gente participa, a gente pratica no nosso cotidiano. Por exemplo, e aí, para adaptar para lógica financeira, basta fazer uma substituição do termo n como sendo tempo e do termo da razão sendo o i, que é a taxa de variação, a taxa de juros que você quer aplicar, e somar a 1, porque eu quero fazer um montante. Então é isso que vai ser aplicado. Mas não é só isso que abrange essa questão das sequências numéricas, porque e se eu quiser fazer uma soma dos termos? A soma dos termos de uma progressão aritmética, ela é bem simplificada. Nem precisa da razão para você fazer a soma. É necessário apenas que você tenha o termo inicial e o termo final e multiplicar tudo isso pela quantidade de termos e dividir por 2. É essa a fórmula da soma. Mas e se eu quiser a média? A média é só pegar um termo, os termos das pontas e dividir por 2. Igual a 1 mais a n dividido por 2. Já na progressão geométrica complica um pouquinho mais, porque você vai utilizar propriedades de raízes para conseguir achar o seu termo. E além disso, temos também que fazer um cálculo mais complexo, porque vai envolver cálculo de potenciação. Ou seja, para você calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica, é necessário ter o termo A1, a razão e ainda juntar tudo isso numa fórmula conhecida como o produto de A1 sobre um produto de A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. É essa a fórmula da soma da progressão geométrica. É muito bom deixar anotado, porque é uma fórmula mais complexa que a da progressão aritmética e ela é muito utilizada nos exercícios, que eu recomendo muito que você guarde essa fórmula com carinho. Agora sobre a média é mais tranquila. A média basta que você pegue A1 e multiplique por AN e extraia a raiz quadrada. Então é a média geométrica, não é a média aritmética. Dessa forma você vai achar o valor da média. E se você multiplicar a média pela quantidade de termos, você vai ter a soma do mesmo jeito, porque a média é um valor aproximado que substitui, que não encara aqueles intervalos pontuais, ele verifica a sequência como um todo, homogeneiza a sequência numérica e dá um valor que é uma aproximação dos valores com base na variação dos valores, busca-se botar uma tendência. A tendência central é a média. Então, esse valor ele pode ser aplicado, uma vez que ele é adicionado para todos os termos, ele pode gerar o produto do somatório igual àquele que seria se eu somasse cada termo individualmente. Agora sobre algumas dicas de questões que eu acho muito importante, principalmente para resolver questões envolvendo essa matéria. A primeira dica é sobre as questões que envolvem plantio, por exemplo, que você vai utilizar determinada ação ou tarefa vai ser repetida. Igual a questão da FUMARC, que eu vou deixar na tela, que
um agricultor, ele queria plantar coqueiro, plantar palmeiras. E essas palmeiras, elas teriam de ter distância de 1 metro cada uma. E são 60 palmeiras que seriam plantadas. E ele poderia carregar, e a distância do lugar de origem até o lugar da primeira cova da palmeira que ele queria plantar, daria a distância de 15 metros. E também ele poderia apenas carregar 3 palmeiras por viagem. Agora o problema fica o seguinte: qual vai ser o meu termo inicial se eu tenho... Qual vai ser o meu termo inicial? E aí a pergunta no geral, ela quer saber qual a distância que ele percorreu para conseguir plantar todas as palmeiras nas suas respectivas covas. Eu respondo a vocês que ele precisaria de... Ele vai fazer uma progressão aritmética. Por quê? Por que eu digo isso com toda certeza? Porque a cada momento que, a partir de um determinado termo inicial, depois ele vai conseguir ir aumentando a sua distância percorrida cada vez que ele retorna para pegar mais 3 palmeiras. Então, quantas viagens ele deveria fazer? Ele deverá fazer... Eu digo que ele deverá fazer 20 viagens, porque se eu tenho 60 palmeiras e eu quero plantar e eu consigo carregar de 3 em 3, se eu dividir por 3 eu vou conseguir 20. Então são 20 viagens. Mas quantos metros ele anda por viagem? Primeiro, antes de responder essa pergunta, temos que responder qual é o termo inicial da nossa progressão aritmética, que é o A1. O A1 vai ser igual à distância que ele vai percorrer em todos os... Vai ser a distância inicial que vai ser a base para acontecer a repetição. Quando acontecer a primeira repetição de termo, eu já consigo dizer que aquele é o segundo termo. Porque o A1 é o termo basilar que vai se repetir em todos os termos da sequência. Eu posso dizer que 15 metros da plataforma até a primeira cova e mais os 2 metros iniciais, eles serão o termo inicial. Mas isso vai ser multiplicado por 2, porque ele não vai só ir, ele precisa de voltar também. Então vai ser 34 o nosso termo inicial. 34 vai ser o A1. Aí, a partir desse momento, acontece repetição. Porque agora eu precisei de percorrer 2 metros para plantar 3 palmeiras. E a partir desse momento, depois de plantadas 3 palmeiras, linearmente, eu preciso de gastar 3 metros para plantar cada 3 palmeiras. Então a quantidade de metros a ser... A quantidade de distância que eu vou percorrer vai aumentar de 3 em 3 a partir desse momento. Então vai ser 34, mas aí não vai ser 3, porque eu vou precisar de multiplicar por 2, porque vai ser ida e volta. Então 6 vai ser a razão da minha progressão aritmética. Então 34 mais 6 vezes o termo que eu quero. Se eu quero o termo 20, eu preciso de subtrair por 1, porque o A1 já foi contado. O A1 é o 34. Então eu vou, dessa forma, eu preciso de fazer 6 vezes 19, que vai dar 148. 148 mais 34, que é agora utilizando a fórmula do somatório de toda essa sequência, porque o 148 é a distância que ele percorreu no último momento. Para plantar a última palmeira, ele percorreu 148 metros, ida e volta. Mas significa que ele percorreu só isso? Não, porque ele foi e voltou várias vezes. Então eu quero saber isso. Para saber isso, eu preciso de fazer o somatório dos termos. Para fazer o somatório, eu já tenho o A1 e o termo final. Então, basta que eu utilizar aquela fórmula que eu apresentei a vocês. A1, 34, mais 148, que vai dar 182. 182 vezes 20 sobre 2. 20 sobre 2 eu posso simplificar sendo 10. Então vai dar 1820 metros que ele vai precisar de percorrer
para conseguir plantar todas as palmeiras. Esse exemplo é muito importante, porque vocês perceberam que precisamos de ficar bem atentos quanto a qual é o termo A1. Agora, prosseguindo um pouco no conteúdo, devemos também ficar muito atentos quanto a forma, anotações que os enunciados eles vão expor que vão tentar mostrar, por exemplo, relacionando o termo, como eles vão se referir ao penúltimo termo ou ao termo anterior. Como eles vão se referir? É diferente porque eles vão colocar uma terminologia genérica, que é AN. AN-1 é o termo anterior. AN é o termo do que eu estou estudando. E AN-1 é o termo anterior a esse termo, que eu estou tirando como base. AN-2 é o antepenúltimo. É o anterior ao penúltimo. É o anterior ao último termo. E pra frente também vale a mesma lógica. AN+1 é o termo sucessor. AN+2 é o termo sucessor do sucessor. É dois termos adiante do termo que eu estou. Quando eu multiplico por 2 esse n, eu quero dizer que eu só quero aqueles números que são múltiplos de n, que são múltiplos de 2, ou seja, divisíveis por 2. Portanto, quais são os números divisíveis por 2? Os números pares. Então, quando eu faço o 2, eu quero saber os números pares. O que me interessa nessa sequência são somente os números pares. Muito cuidado com essas notações, porque elas podem te enganar e fazer com que você erre o exercício caso não haja atenção. Outra coisa importantíssima é saber as relações entre par e ímpar. Lembrando que a soma de números, a soma de dois termos, ou seja, a soma de números pares, tipo 2 mais 2, vai ser sempre par. E a soma de números ímpares também sempre será par. Já se haver algum número ímpar, a soma entre um ímpar e um par vai ser ímpar. E a multiplicação ela segue outra lógica. A multiplicação entre dois ímpares que vai dar um par. E a multiplicação entre dois pares vai dar um par. A multiplicação entre um ímpar e um par vai dar um par. E a multiplicação entre dois ímpares vai dar ímpar. Por exemplo, 3 vezes 3 é 9, que é ímpar. 3 vezes 5 é ímpar também, porque é 15. E assim por diante. Essa é a lógica. Lembrando agora que temos outros exercícios